Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salmos 127, 1. Meninas, o que a gente mais gosta de fazer em família? A gente gosta de passear. Que mais? A gente gosta de assistir filme junto. Tchau. Tchau. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salmo 127, 1. Hoje venho falar de alguém que está sempre pronta a amar. E em todo momento me traz um alento, me ajuda e me ensina a andar. Eu hoje quero dizer, é maravilhoso o teu jeito de ser. Com os olhos de amor edificas o lar, consagrando tua casa ao altar. Tão virtuosa assim, o teu amor excede onde fiz. Na tua boca instrução fiel, tão doce quanto mel. Hoje venho falar de alguém que está sempre pronta a amar. E em todo momento me traz um alento, me ajuda e me ensina a andar. Eu hoje quero dizer, é maravilhoso o teu jeito de ser. Com os olhos de amor edificas o lar, consagrando tua casa no altar. Mãe, tão virtuosa assim,
Feliz dia do. Já pegou a blusa? Você não é todo mundo. Feliz dia do Em Casa a gente conversa. Eu vou contar até 3. Feliz dia do engole esse choro. E aí? Se ele se jogar da ponte, você se joga também? Feliz dia do você me respeita que eu sou sua mãe. Eu não sou essa empregada, não. E hoje é o dia do se eu tiver que ir, todo mundo vai apanhar. E hoje é o dia dela que escolheu meu nome, mas não consegue me chamar sem chamar todos os meus irmãos antes. Na volta a gente compra. Mãe, amor sincero sem exagero. Maior que o teu amor, só o amor de Deus. És uma árvore fecunda, que germina um novo ser. Teus filhos, mais que frutos, são parte de você. És capaz de doar a própria vida para salvá-los. E muitos não te valorizam. Quando crescem, de ti esquecem. São poucos os que reconhecem. Mas Deus nunca lhe esquecerá e abençoará tudo o que fizerdes aos seus. Peço ao Pai Criador que abençoe você. Um filho precisa ver o risco que é ser mãe. Tudo é cirurgia, mas ela aceita com alegria o filho que vai nascer. Obrigado é muito pouco. Presente não é tudo, mas o reconhecimento, isso sim é para valer. Meus sinceros agradecimentos por este momento. Maio, mês referente às mães. Embora é bom lembrar, Dia das Mães, que alegria é todo dia. Eu te amo. Mãe, eu te amo. Eu te amo. Mãe, eu te amo. Mãe, eu te amo. Mamãe, eu te amo. Mãe, eu te amo. Mãe, nós te amamos. Feliz Dia das Mães. Mãe, eu te amo. Mãe, eu te amo. Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos. É muito bom estarmos juntos nessa noite, louvando e celebrando a grandeza do Senhor e aproveitando para ver os irmãos através, não é, do culto que vamos ter online. E nós agradecemos por esse momento a Deus e pela sua família. Esperamos que vocês estejam bem e nós estamos em comunhão através do amor e da graça do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos no mês de maio, mês da família, mês do lar. E também é Dia das Mães. Eu quero parabenizar a todas as mamães da nossa igreja e do mundo inteiro. Que Deus as abençoe. Estamos num momento de isolamento social, afastamento social, mas não vemos a hora de nos aproximarmos, termos o nosso culto presencial. Tudo a seu tempo. Eclesiastes 3 nos diz que tudo tem o tempo certo. E vai chegar esse tempo de nos abraçarmos, de nos cumprimentarmos, vai chegar esse momento. Por enquanto, vamos participando do culto online. Que Deus abençoe a amada igreja. Eu quero ler o texto de Mateus, capítulo 26, de 26 a 30. Espero que você já tenha preparado aí o pão, o suco de uva para essa celebração da ceia do Senhor. O texto da palavra de Deus nos diz o seguinte: E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos seus discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras.
Irmãos, a celebração da ceia do Senhor, além de obediência a uma ordenança, além de ser um memorial da morte do Senhor Jesus, também é um sinal dos cristãos, um sinal de obediência, é um sinal que todos os cristãos realizam todos os meses para relembrar o sacrifício de Jesus na cruz. Mas isso acaba se tornando um sinal para todos aqueles que creem, todos aqueles que seguem ao Senhor Jesus. E é muito bom, mesmo online, à distância, nós podemos participar. E este é um sinal que deve permanecer até a volta de Jesus. Todos aqueles que presenciam isso que os cristãos fazem, os identificam realmente como cristãos. Por isso, você deve estar em comunhão com Deus, com a sua igreja, e deve participar da celebração da ceia do Senhor. Jesus usou 2 elementos, o pão e o vinho. Nós vamos usar também os 2 elementos, o pão representando o corpo do Senhor Jesus, que seria dilacerado na cruz do Calvário, e o vinho, que simboliza o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Vamos tomar do pão e vamos orar nesse momento. Nós já nos eleve a Deus na palavra de oração. Pai querido, nós rendemos graças ao Teu nome, nós te louvamos, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor está dando a cada um de nós. E nós te pedimos, ó Pai querido, que o Senhor esteja perdoando, Senhor, os nossos pecados, para que as nossas orações cheguem ao Teu trono de graça, Senhor. Amém. Nós também te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando as famílias, ó Deus, que estão participando, Senhor, desse memorial nesse momento. O Senhor esteja livrando-os, cada um, Senhor, do mal. Que o Senhor esteja dando comunhão, que o Senhor esteja acrescentando amor, paciência nesse momento tão difícil em que a Tua igreja está passando, Senhor Deus. Amém. O Senhor esteja, Senhor, alicerçando-nos na fé em Cristo Jesus, para que possamos, ó Deus, passar esses dias difíceis, ó Deus, firmes em Ti, Senhor. Amém. Não desfalecendo jamais a nossa fé, Senhor. Amém. Sabendo que as Tuas promessas são infinitas e as Tuas promessas, Senhor, são fiéis em nossas vidas. Nós Te agradecemos pelo pão, Senhor, que representa o Teu corpo, que foi dilacerado ali na cruz, Senhor, para que nós pudéssemos ter vida, Senhor. Amém. Abençoe, Senhor, cada um que vai participar e aqueles, ó Deus, que estão vendo, Senhor, nesse momento, mas não estão podendo, que o Senhor esteja perdoando, trazendo de volta, Senhor, cada um para o Teu reino, o Teu aprisco santo, Senhor. Amém. Muito obrigado por esse tão grande sacrifício, Senhor. Nós Te agradecemos porque o Senhor nos ama tanto e o Senhor demonstrou e tem demonstrado, Senhor, o Teu amor para com cada um de nós. Em nome de Jesus eu Te agradeço. Amém. Amém. Em memória do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, comamos todos desse pão. Em fé vou prosseguir, com humildade andar, a Cristo vou seguir, com Ele me tornar. Vamos orar. Pai, nós queremos Te agradecer pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Muito obrigado, Senhor, porque esse sacrifício era nosso, mas o Senhor o fez em nosso lugar. Obrigado por tão grande amor, Senhor.
Obrigado por todas as famílias cristãs que neste dia também estão celebrando a ceia do Senhor. Como sinal de obediência à ordem que o Senhor deu e lembrando também desse grande sacrifício que possibilitou a nossa salvação, Pai. Esperamos o dia em que o Senhor levará a sua igreja e participaremos, nem online e nem aqui mais presencial, mas será presencial aí no reino do Senhor, juntamente com todos os salvos. Muito obrigado, Pai Santo, pelas famílias que estão reunidas em torno da mesa da ceia do Senhor, Pai. Que o Senhor esteja libertando, curando, esteja abençoando cada irmão, Senhor, em seus lares. Amém. Obrigado por tudo, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Em memória do sacrifício de Jesus na cruz, irmãos, bebamos todos do cálice. Vez, segundo esta grande celebração, assim da ceia do Senhor. E esperamos que no próximo mês já possamos estar juntos, celebrando, todos juntos, nos abraçando, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esta celebração, por esta participação que tivemos, Senhor. Cada mês, cada celebração é uma vitória, é um privilégio, uma oportunidade de estarmos mais em comunhão com o Senhor. É verdade. Obrigado, Deus, pelas famílias que participaram desta celebração. Que o Senhor abençoe cada uma, Senhor. Que o teu sangue, o teu sacrifício nos limpe, nos livre de todo mal. Obrigado por tudo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Como o céu está e tão profundo como o mar, assim é o teu amor por mim. Até tua face eu contemplar, até meu tempo terminar, me lembre que há mais por vir. Que eu sempre me lembre. E agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora de Jesus Cristo, Filho amado, e as consolações do Espírito Santo permaneça com esta igreja e com todo o povo do Senhor espalhado pela terra, hoje e para todo sempre. Graça e paz, igreja. Muito bom estar aqui com vocês hoje, nesse domingo maravilhoso que Deus preparou para este culto, em que vamos adorá-lo, já louvamos a Ele, vamos adorar agora através das Escrituras. E Ele tem falado muito ao meu coração. Eu gostaria de passar essas informações da parte de Deus, meditando na Escritura Sagrada, que é a nossa carta celestial, a palavra de Deus que criou todas as coisas, que antes escreveu no meu coração, e agora eu quero passar para vocês a respeito de tudo aquilo que Deus tem falado comigo. Na atual circunstância, a gente questiona o que está acontecendo com o mundo. A gente entende que pela palavra de Deus tudo foi criado. E quando Deus criou tudo pelo poder da sua palavra, em Gênesis capítulo 1, Ele disse que tudo era bom, tudo era perfeito. Ele contempla a sua criação e tem prazer nela, se alegra nela.
algo tamanho maravilhoso, que ele coroa a sua criação como a criação do homem e depois a mulher, fazendo eles a sua imagem e semelhança. E coloca eles num jardim, no Éden, onde havia harmonia, onde tudo era perfeito, não havia agressividade, não havia violência, não havia fome, não havia miséria, não havia nenhum tipo de circunstâncias que trouxesse algum desconforto, temperatura, prazer. E, infelizmente, o homem ele foi proibido comer do fruto. E por causa da incredulidade do homem na palavra de Deus, isto gerou a desobediência, o homem comeu. E por causa disso, o homem foi expulso do paraíso do Éden, onde ele encontrava-se com Deus diariamente. E por causa disso, ele trouxe muito desequilíbrio à criação. A criação, ela foi corrompida por aquele que era a majestade, por aquele que era feita a imagem e semelhança de Deus, a quem foi entregue toda a mordomia, todo o serviço da criação. E por causa da sua queda, toda a criação se corrompeu. Por isso que a partir daquele momento em que eles foram expulsos, Deus diz o quê? Porque você deu ouvido à sua mulher, você tornou a terra toda maldita por causa de ti. E com dor você comerá todos os dias da sua vida. Ela vai produzir cardos, abrolhos. E a partir dali, diante de todas as circunstâncias adversas, você vai ter que suar para comer o seu pão. E aí começa toda a corrupção da raça. Mas veja, antes tudo era perfeito. Até os animais, eles eram herbívoros. O leão, o cordeiro, o lobo, a ursa, o tigre. Eles comiam da erva do campo. Todo réptil. O homem, ele era capaz de comer da erva do campo, mas ele comia fruta. Ele era frutívoro. Mas todos os animais eram herbívoros. É o que está escrito lá em Gênesis 1, de 27 a 30. Porém, com a queda, o que acontece? A corrupção veio para o gênero animal também. E ali os animais começaram a ter agressividade e começaram a se alimentar uns dos outros. E dizer, não, caçar os próprios seres humanos, filhos de Adão, e vice-versa. Em decorrência do pecado, em decorrência da corrupção, em decorrência da expulsão do homem, da incredulidade do homem, o homem passou a se abster da presença de Deus. Ele começou a se afastar da presença de Deus. E a degeneração da raça foi se tornando cada vez mais patente, a ponto do próprio Caim matar Abel. Veja, na família adâmica já houve esse pecado de assassinato. O que dizer de seus herdeiros? O que dizer de seus herdeiros milhares de anos depois? Você acha que as coisas estão melhorando ou não? Claro que não. Hoje o homem escraviza o seu próprio semelhante. Hoje o homem tem a concentração de renda como desejo primaz. E não distribui essa renda para com os mais necessitados. Antes, os escraviza. Os tem como gado. E nós cristãos jamais imaginaremos o que são feitos. São coisas feias feitas pelos seres humanos. A gente não pode nem imaginar do que o ser humano caído e afastado de Deus é capaz. Surge então, pelo suor do seu rosto, o trabalho. E aí ele procura o quê? Escravizar outros povos para que trabalhem para ele. O homem procura sempre o quê? Ele procura sempre aquilo que é distante da vontade de Deus. Por causa da degeneração do pecado,
Ele está se expondo a uma série de situações que fazem mal, não somente à humanidade, mas a si mesmo, a sua saúde. Veja, se os animais comiam ervas, o homem comia fruta e erva, e com a corrupção eles passaram a mudar os seus hábitos alimentares, micro-organismos que pertenciam a determinados organismos de corpos, de animais, de vegetais, de humanos, não podem haver relação entre si. Vai causar uma série de problemas. E no caso, doenças. Porque o próprio Senhor diz de certas aves, de certos animais que são abomináveis a Ele, que o homem deveria se abster de comê-los. Debaixo da lei, ele proibiu o povo judeu de comer porco. Por que será? Você acha que o judeu, morando no deserto, teria capacidade de sobreviver comendo porco? Obviamente que não. Mas tudo isso era objetivando a saúde do homem, a saúde do seu povo, a própria circuncisão. Deus se preocupa com a saúde física do corpo. E por isso que ele coloca determinados alimentos como impuros, como não saudáveis para a gente. E entre eles está o morcego. Eu não quero aqui discutir se essa questão, o coronavírus já existia. O que houve foi uma mutação. E eu não quero colocar aqui nenhum tipo de análise política, social, se deixou ou não deixou, se aconteceu. Eu só quero abordar simplesmente que morcego não se deve comer. Mas, infelizmente, o homem sem Deus, o homem sem instrução, sem a direção de Deus, ele se alimenta dessas coisas. E ele traz para dentro de si bactérias, vírus, prejudiciais à sua saúde. E é por isso que surge essa mutação desse vírus que colocou o mundo de joelhos diante dele, não diante de Deus, de que afastou as pessoas do seu trabalho, do seu convívio em sociedade, proibindo até o culto, não permitindo a comunhão entre os nossos irmãos, proibindo viagens, eventos, casamento, velório. Puxa, que bagunça! Que só situação triste, provocada pelo pecado. Que situação triste provocada pelo homem sem Deus. Porque a palavra de Deus diz que o homem é conhecido pelos seus frutos. Pela sua prática, o homem gera determinados frutos, ele alcança determinados objetivos. E o Covid-19 é fruto do pecado do homem. O morcego é a menor, né? Agora, Deus, ele vem com juízo, ele alerta o homem de que ele é mortal. E alertar o homem da sua finitude, trazendo a realidade da sua vida finita, é amor. E por isso ele vem com juízo. Quando o homem se afasta dele, ele vem com o juízo. Mas não é um juízo de castigo. Ele é um juízo para alertar o homem. Olha, você vai prestar contas comigo. Você é finito. E o que vai acontecer com você se você continuar praticando tal coisa? Se foi assim com Israel,
Quando após a crucificação de Cristo, antes de Cristo ser crucificado, ele fala, não restará pedra sobre pedra. E por ter negado o Messias, no ano 70, Israel foi cercado pelo Império Romano, pelo general Tito. E a cidade de Jerusalém foi totalmente destruída, incluindo o templo. O segundo templo. Não restou pedra sobre pedra. Aquela parede, que é o muro externo, não é do templo. É um muro externo ao pátio do templo. Não sobrou, literalmente, pedra sobre pedra deste lugar. Como Jesus profetizou, para que este povo acordasse. O povo de Deus. E é assim com o povo que não é de Deus também. É assim com o mundo todo. Vocês não viram a degeneração que houve em Sodoma e Gomorra? Sexual, a ponto de quererem se viciar. Aqueles 2 anjos que visitam Ló, batem na porta da sua casa. A degradação moral, civil, era tamanha que não houve como passar panos. Deus veio com juízo. E alertou, não olhem para trás. A mulher de Ló olhou, se transformou numa estátua de sal. E aí, nesses nossos dias, levanta-se um gigante. 1/7 da população mundial está localizada neste país chamado China. 1 bilhão e 100 milhões de pessoas. Uma potência mundial. E que foi escravizada aos olhos do capitalismo por ter mão de obra barata. Mas é um povo sem Deus. Há cristãos na China, sim. Cristãos são perseguidos, igrejas são demolidas. Eles precisam se reunir de forma marginal. Porque o que impera, o que governa a China hoje é o Partido Comunista Chinês. Descendente do grande revolucionário, déspota, assassino, chamado Mao Tse-tung. Meados de 1940. Que fez a Revolução Chinesa, matando milhões, dezenas de milhões de chineses. Você vê, 80 anos depois, e estes homens ainda estão no poder, uma visão maoísta de concentração de poder. Só existe um partido na China, Partido Comunista Chinês. São eles que determinam o que você vê, o que você ouve, o que você estuda, o que você fala. A ponto de hoje terem câmeras dentro e fora das casas, vigiando toda a população. Da mesma forma que eles foram um ambiente propício para enriquecer o capitalismo ocidental da produção barata de bens de consumo que é comprada pelo mundo todo, hoje, na potência que eles se tornaram, eles estão tornando fabricantes desses produtos. Eles estão se tornando o quê? Gerando o quê? Competição na venda desses produtos, dessas tecnologias. Mas, infelizmente, por causa da fome gerada por Mao Tse-tung, este povo teve que procurar alimentos por si mesmo, no meio da mata. E entre esses alimentos estava essa iguaria aí, que é chamada de iguaria hoje, por causa da cultura chinesa, pós Mao Tse-tung, de comer morcegos. Agora, sua teologia é completamente fora da Bíblia. Está inserida na Bíblia, mas para condenação. Por quê? Porque eles adoram um dragão. Dragão, na capacidade deles, é liderança, inteligência, sabedoria. Para nós sabemos que Apocalipse 12, a antiga serpente que tentou Adão e Eva no Éden, hoje é o grande dragão. Então as garras deste dragão se mostram para o mundo. Desde 2000 até hoje, são várias pestes que surgiram dali e que têm matado milhares de pessoas. E esta, que é a atual, veio dessa cidade, não quero aqui dizer se foi manipulado ou não, mas veio da China. Deus usa países ímpios, países sem Deus,
governados por ditadores para trazer juízo? Sim. Em Abacuque, capítulo 1, 6 e 7, quando Abacuque se põe na torre de vigia e busca em Deus, puxa Deus, quanta injustiça, quanto sofrimento, quanta miséria, quanta fome. E aí Deus responde, vou suscitar os caldeus. Ele vai usar um povo idólatra. Abacuque fica impressionado porque ele ia usar um povo idólatra sem ele para trazer justiça e juízo sobre o seu povo, para que o seu povo acordasse e visse o quão distantes eles estavam de Deus. Porque a sabedoria de Deus é loucura. A sabedoria humana não consegue contemplar a profundidade da sabedoria de Deus. É por isso que é importante a gente entender, Deus criou esse corona, sim, para ficar em um determinado organismo. Se o homem está mexendo com isso, se o homem está manipulando isso, se o homem está usando isso como uma arma ou alguma coisa nesse sentido, não importa. Importa é que Deus está permitindo que o homem faça isso. E qual é o objetivo? Declarar o seu amor e a sua salvação. Alcançar o homem perdido. Que tempo que estamos vivendo. Olha o que vivemos aqui no nosso país, nesse último carnaval. O pecado, a maldade sendo exposta como show. O diabo vencendo Jesus. Há algum pensamento mais anticristão do que esse? Sendo que a Bíblia diz que por isso que se manifestou o Filho de Deus para desfazer as obras do maligno. O diabo veio somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Se não temos tido vida em abundância é porque temos sido roubados, mortos, destruídos em nossos sonhos, em nossos objetivos, como povo, como nação, como civilização. E nós sabemos quem está por trás disso. E usa os seus servos para trazer todo tipo de destruição, todo tipo de pecado, todo tipo de morte. E é por isso que Deus não se deixa enganar. Deus é amor. E aquilo que o homem semear, ele vai colher. Que tempo que estamos vivendo? E eles perguntaram, os apóstolos perguntaram isso para Jesus. Em Mateus 24, de 4 a 8. Vamos ler juntos? E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Estamos vivendo o princípio das dores. Essa é a maior peste da história. A peste bubônica, sim, matou muitas pessoas, sim. Mas nunca uma peste dobrou o joelho do mundo todo. Parou o mundo todo. E, infelizmente, depois da peste vem a fome. Quanta miséria vem depois dessa peste? Como diz aí no texto. O homem está brigando para assassinar crianças através do aborto. Está brigando para se casar homem com homem. E por causa disso vem a peste. Por causa disso vem a fome. Por causa disto vem as guerras. E para a gente ter uma noção de que nós estamos sim no princípio das dores, a gente vê, por exemplo, um aumento enorme da quantidade de terremotos e da potência deles. Só para você ter uma análise aí nesse gráfico, até 2008, olha a quantidade do aumento de abalos sísmicos no mundo todo. E na magnitude de 6 a 8. Olha isso.
Não é patente aos nossos olhos de que o mundo está abalando, está abalado? Porque Deus trabalha na criação. Ele usa a criação. Mas para que nós demos ouvidos a Ele. Para que nós atentemos aquilo que Ele quer falar para nós, seres humanos. Porque Ele nos ama. Aquele que não negou seu único filho não é capaz de nos dar infinitamente mais coisas que aquilo que pedimos ou pensamos. Como um filho pedindo ao pai um presente, o pai lhe dá uma pedra ou uma cobra? De jeito nenhum. Deus é amor. Deus quer salvar todos, independente de raça, credo, cor, situação social, pecado. Foi para isso que Jesus veio. Para salvar aquele que estava perdido. E se nós estamos no princípio das dores, quais os sinais que marcam o retorno do nosso Senhor glorioso? Se no princípio das dores são guerras, pestes, terremotos, fome, miséria, o outro é o retorno de Israel à sua terra, que se iniciou em 14 de maio de 1948. Em incredulidade, cumprindo Ezequiel 36, eles estão voltando para sua terra de origem. Aquela terra que nasceu num dia só. Porque quando a gente observa Israel, ela demonstra ser o relógio profético de Deus. Você quer entender, você quer compreender a realidade que te cerca, olhe para Israel. Outra questão é o materialismo e o amor esfriando. Olha a quantidade, as pessoas hoje estão sendo mapeadas, monitoradas, instruídas por celulares, smartphones. Isso está gerando o quê? O distanciamento social. Esse distanciamento do vírus é o que eu digo, o distanciamento social do materialismo. Da TV, dos celulares, do videogame, do entretenimento individual, dos prazeres deste mundo. Não há mais vida familiar, não há mais respeito aos idosos. A nossa cultura está mudando completamente. Não há mais valorização do carinho, do respeito, da honra. Antes é mentir, adulterar. E a perseguição ferrenha dos cristãos? Inclusive nos tigres asiáticos, Irã, países islâmicos e sul da Ásia. Nunca na história da igreja morreram tantos cristãos por causa da sua fé. Nunca. A igreja perseguida tem números absurdos. E a mídia não passa isso. O ateísmo na Europa. Igrejas lindas, frias. Sem a presença de Deus. Sem o mover do Espírito Santo. Sem o temor a Deus. E o êxodo islâmico para a Europa? A ponto daqueles homens que estavam passando fome, aquelas famílias que estavam passando fome, quando a Cruz Vermelha chega com alimentos, eles falam que não vão comer, porque tem uma cruz. Olha o sentimento anticristão dessas pessoas. Você tem notado nos ambientes? Não, já vem você com essa balela de Cristo. Falar de Cristo é motivo de vergonha. Falar de Cristo é motivo de que você é menor, que você é chato. Mas há algo mais importante do que Cristo debaixo desse céu? Há alguma promessa maior? Senão a de Jesus Cristo, nosso Senhor? Que é de salvação, que é de vida eterna? E a tendência do mundo de construir um governo único? Que nós sabemos que biblicamente isso vai acontecer. Você percebe as nações se unindo, procurando se unir para corromper, para mentir, para roubar, para matar, para destruir. Olha a OMS,
o que fez agora com essa pandemia. Olha a ONU. Onde está a ONU quando os cristãos são perseguidos, são mortos? Olha a União Europeia, que agora a Inglaterra e outros países ali quebraram essa união, tentando unir, sem nenhuma liderança certa, né? É muito interessante você observar isso. O mundo caminhando para o seu fim. A Ursal aqui, o Fórum de São Paulo tentando implementar a União das Repúblicas Socialistas Latino-Americanas. O que dizer? Até o Papa querendo um governo mundial, uma nova ordem mundial. O que marca mesmo, que a gente tem que ficar de olho, é a construção do terceiro templo em Jerusalém. Porque é onde Satanás vai habitar depois de enganar os judeus. É onde o anticristo vai querer se assentar e ser adorado como Deus. Em Mateus capítulo 24. Veja, todos os utensílios do templo já estão prontos. Todos os utensílios do templo já estão prontos, só falta o templo. Que está exatamente ali onde foi construída a mesquita de Al-Aqsa. Eu não sei como vai acontecer, mas é bom a gente observar. Porque antes, na hora que eles quiserem colocar o terceiro templo ali, o Senhor nos tira daqui. Como está em Tessalonicenses 4, de 15 a 17, que diz assim: Dizemos-vos, pois, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vida do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. É como se no seu retorno ele parasse nos ares. Fizesse uma parada, né? E nós subiremos para o encontro dele na Nova Jerusalém, nos ares. Ele desce do terceiro céu, para nesse segundo céu aí, antes de vir ao primeiro céu, que é este céu que está sobre as nossas cabeças. Jesus está voltando, meus irmãos. E o que precede o seu retorno é a construção do terceiro templo e o nosso arrebatamento. Que nós possamos estar preparados para essa visitação. Este momento em que temos vivido é um momento de meditação, de contemplação, de libertação, de entendimento onde nós estamos inseridos, quem são os nossos familiares amados. São pais conhecendo seus filhos, filhos conhecendo seus pais, maridos conhecendo suas esposas, porque nós somos seres mutáveis. Quantos anos o marido não conversava, não ficava junto, né? Então, é um momento de comunhão, é um momento da gente saber quem realmente nós somos. Porque eu digo, o ócio não é positivo, mas existe um ócio criativo. Deus criou o sábado, né? Justamente para o seu povo debaixo da lei, descansar completamente. Vamos tirar isso como um descanso sabático, como um descanso que nos promove não somente a diversão, o relaxamento, mas também a meditação nas coisas de Deus, nas coisas espirituais. Mais tempo de leitura da palavra, mais tempo de oração, né? Mais tempo de conversa dentro de casa, de meditação. Por quê? Porque quando nós guardamos a palavra de Deus, isso demonstra o quê? Isso demonstra a nossa realidade vivente. Em quem nós cremos? Como nós cremos? Será que não criamos um Jesus distante? Ou debaixo da nossa própria imaginação? Deus é Deus. Ele se agrada de determinadas coisas e ele abomina outras. Cabe a nós entendermos essa visão e procurarmos agradar a Deus. Como? Através da nossa fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que a gente não vê.
Em Apocalipse 3:10, ele diz que ele vai nos libertar e ele não vai permitir que nós entremos na grande tribulação. Ele vai nos arrebatar primeiro, porque depois do arrebatamento, este mundo vai ser governado por um ditador único. Um único governo sobre todos os países. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Que coroa é essa? A coroa da vida. A coroa da nossa salvação. A certeza de que Deus nos salva por meio da cruz. Olha a coroa que Jesus teve para que você tivesse a salvação. Por isso nós devemos focar única e exclusivamente em Cristo, o nosso único Deus, para que venhamos a ser encontrados dignos no dia da sua meditação, na sua visitação. Oremos juntos, meus irmãos, porque o tempo se aproxima. A igreja primitiva aguardava com ardente expectação o retorno glorioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que podemos dizer nós, 2000 anos depois? Está mais próximo ou não está? Oremos juntos. Pai querido, Pai amado, eu quero te agradecer por este dia, por este momento de comunhão com a tua igreja. Quero colocar todas as pessoas que estão ouvindo esta palavra diante do Senhor. Se há alguém que está ouvindo comigo neste momento, ó Senhor, e que não conhece a Ti, não foi batizado nas águas, não teve o batismo no e do Espírito Santo, e por causa disso não é salvo, que ele possa entender agora, neste momento, que ele é um pecador perdido. E que ele possa buscar ardentemente a sua salvação, confessando o seu pecado diante do Senhor. Recebendo ao Senhor no seu coração como único e suficiente Salvador. Para que o Senhor escreva o seu nome no livro da vida, no livro da entrada do céu, e coloque na cabeça dele a coroa da salvação, a coroa da vida. Obrigado, Senhor, porque esse meio simples de salvação alcança todos de uma forma racionalmente compreensível. Não é complicado. Todavia, queremos colocar também, interceder por toda a sua igreja, espalhada pelos 4 cantos desta terra, que te busque incessantemente em oração, em meditação, em adoração, através da tua santa palavra. O Senhor abençoa o povo chinês, Pai, que jaz debaixo de um governo extremamente cruel, Pai, que oprime, que abate, que rouba, que mata, que engana, que mente. Senhor, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, os nossos irmãos, os teus filhos ali, para que eles possam ser cheios do teu poder. E a China venha a ser de Cristo antes da sua vinda. Em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa a nossa nação. Abençoa o nosso presidente, as autoridades constituídas. Abençoa este Brasil tão rico, que possamos ter acesso, Senhor, a essa riqueza. E que ela não venha a ser roubada de nós por homens ímpios, enganadores, mentirosos, hipócritas, que não temem ao Senhor. Abençoa o nosso governador com suas decisões, que ele possa sentir o teu temor neste momento, Senhor, porque é a tua igreja que pede. É o sacerdote que o Senhor constituiu debaixo desse céu que clama pela vida do nosso governador, pela fé do nosso governador. Que ele possa ter o entendimento de que o Senhor é Senhor, sim, dele. E que ele venha a ter temor. Não somente ele, como também o nosso prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas, Pai. Que o Senhor cure esta enfermidade que ele tem e que o Senhor
Se revele a Ele, Senhor, para que Ele possa te conhecer, não somente de ouvir falar, mas de te ver. Senhor, eu entrego a tua igreja, Igreja Batista Metropolitana, debaixo do teu carinho, do teu olhar, da tua atenção. Peço por todos os nossos irmãos que estão passando por algum tipo de aflição, tribulação, provação, tentação, por carência de dinheiro, por expectativas frustradas, por preocupações decorrentes desta prisão domiciliar, desta clausura social. Que o Senhor possa consolar, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa ministrar profundamente aos seus corações. É o que nós te pedimos unidos aqui, como corpo de Cristo, noiva ataviada, que aguarda em ardente expectação a volta do seu noivo. E fazemos isto agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meus irmãos. Que a graça, a paz, a misericórdia de Deus sejam sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.